O empreendedor, por natureza, ele tem apetite ao risco, né? O que significa apetite ao risco? Significa que se vocês fossem pessoas extremamente conservadoras, que tivessem aversão ao risco, vocês não seriam empresários, ou seriam empregados, colaboradores de alguma empresa. Não tem nada de certo ou de errado em ser colaborador ou empresário, só que são perfis diferentes, né? Um evita o risco e o outro tem apetite ao risco. O que acontece? Quando a gente monta uma empresa, quando a gente cria um negócio, seja uma padaria, seja uma carpintaria, seja uma empresa de construção ou um escritório de contabilidade, em geral, a maioria das pessoas cria a sua empresa porque tem uma habilidade muito acentuada e ele acredita que aquela habilidade por si só vai ser suficiente para que o negócio dê certo. Por exemplo, eu sou muito bom em fazer pães, em bolos e biscoitos, bolachas e croissants, eu monto uma padaria e acho que aquilo lá vai ser suficiente, essa habilidade minha vai ser suficiente para dar certo. Vocês, na contabilidade, não são diferentes. A maioria de vocês criou a sua empresa pensando nisso, né? Aplicar a ciência contábil, aplicar a ciência da riqueza nos seus clientes ao aplicar esses conhecimentos contábeis, fiscais, trabalhistas nos negócios de vocês, isso por si só seria suficiente para o negócio ser bem sucedido. E, na prática, imagine aqueles malabaristas de prato, né, que fica com a varetinha aqui girando, né? Então, esse é o prato do conhecimento, da habilidade, da expertise, da experiência técnica, né? Então, você está aqui com esse prato. De repente, você começa a entender que a empresa não é só isso, que a empresa também precisa de controle de custos, de processos, de qualidade, de marketing, de recursos humanos, e isso começa a girar o outro prato do lado de cá, né? E o que acontece com a maioria das pessoas? Na hora que o prato da operação começa a falar mais alto, ela esquece o prato da gestão e ele cai, né? E esse é um problema crônico para qualquer negócio. Né? É um problema muito complexo e que, para manter esse equilíbrio empresarial, para manter esse equilíbrio entre aquela habilidade, aquela vocação, aquele talento natural que vocês tinham quando vocês criaram a empresa e a gestão, é preciso romper alguns paradigmas, romper algumas barreiras mentais, né? E a primeira delas é entender que só o conhecimento inicial que o levou a criar o seu negócio não é suficiente. Né? Vocês sentem isso na pele com os clientes de vocês e alguns já até perceberam isso nas próprias empresas. Então, só voltando, porque algumas pessoas entraram agora, todo empreendedor tem apetite ao risco, todo empreendedor gosta de tomar risco, porque senão ele seria colaborador de alguém e, de novo, não tem nada de errado ou certo, é só uma opção de cada um. A questão é que risco não é a mesma coisa que perigo, né? Risco é, por exemplo, você vai atravessar a Avenida Afonso Pena aqui em Belo Horizonte, a Avenida Brasil no Rio, a Marginal Pinheiros em São Paulo, fora da faixa, fora do sinal, e só que você olha para um lado, olha para o outro, não vem nenhum automóvel, você atravessa, isso é risco. Né? Você assumiu um risco. Agora, perigo é vendar os olhos e atravessar. Né? Esse tipo de coisa não é uma prática boa para empresários. E é muito sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre a questão do risco e as estratégias para o crescimento acelerado de uma empresa. Mais do que isso, né, gente? Também aquela questão de equilibrar os dois pratos, os pratos da operação e o prato da gestão. Esse é um equilíbrio pessoal que cada um de vocês, empreendedores, tem que encontrar na sua vida. Né? Se você se dedica no seu empreendimento só a gestão e não tem quem equilibre o prato da operação, a sua empresa vai ser mal sucedida. Se você só equilibra o prato da operação aqui, né, produzindo DAS, DAF, GPS, Espírito Prolabore, Balanço, Balancete, Expédia Social, ICF, Imposto de Renda, a sua empresa também vai ter muita dificuldade e dificilmente ela vai ser bem sucedida, porque nós não temos quem gire o prato da gestão. E muita gente entende gestão como algo mágico, como uma pílula que você toma e que resolve todos os problemas. Gestão, basicamente, é entender de números e processos, transformar o que é artesanal, o que é aleatório, o que é randômico, em padrões repetitivos controlados. Né? Então, quando você está falando da gestão operacional do processamento da folha de pagamentos, por exemplo, você está falando em
manter um padrão de processamento de folha de pagamentos, de forma que pessoas diferentes tenham o mesmo resultado, e tenham o mesmo resultado tanto em prazo, quanto em qualidade, quanto em custo e em esforço, né? Então, isso é padronizar. Mas também um grande erro que ocorre no modelo mental do empreendedor é acreditar que, na primeira fase, ali onde ele está começando a gerar o prato da gestão, é acreditar que gestão só se faz na produção. Então, o padeiro começa a ter uma gestão melhor da qualidade da produção de pães, para ter pães mais uniformes, com o mesmo peso, com a mesma qualidade. E vocês a mesma coisa, contratam sistemas aí que vão fazer gerenciamento de listas de tarefa, vão controlar as entregas, vão controlar os prazos, mas isso não é a gestão do ponto de vista mais amplo. A gestão completa de uma empresa envolve, no mínimo, 4 grandes processos empresariais. O processo de atração de novas oportunidades, né, onde você faz com que as pessoas conheçam a sua empresa e tenham algum interesse em aprofundar esse conhecimento. O processo de conversão de oportunidades em vendas, efetivamente, em contratos, né? E o processo de produção e o processo de pós-venda, ou o processo de atendimento, ou o processo que transforma aqueles clientes em fãs, em advogados da marca, e eles vão não só comprar mais de você, como também vão ser advogados da marca, indicando vocês com frequência para os seus clientes. Então, quando a gente começa a gerar os pratos da gestão, a gente vê que tem mais de um prato de gestão, né? Não é apenas aquele ligado à produção. Queria mandar um abraço aqui para o Arnaldo dos Santos Júnior, meu amigo lá do Rio de Janeiro. Então, repetindo, aí para a turma que entrou, quem entrou primeiro me perdoe, mas é até bom reforçar esses conceitos. Empresário é tomador de risco. Se vocês não fossem tomadores de risco, vocês seriam colaboradores de empresas e não empresários, né? Risco é diferente de perigo, e quanto mais amadurecido gerencialmente uma empresa, seja um escritório de contabilidade ou qualquer outro negócio, mais pratos você está girando aqui na mão direita da gestão, né? Além do prato da operação aqui da produção, né? Então, a gestão envolve captação de novas oportunidades, conversão de oportunidades em contratos, produção e o sucesso do cliente ou a transformação de clientes em fãs, em advogados da marca. Bom, eu fiz essa introdução toda para dizer o seguinte: durante os meses de março, abril, maio e junho, eu falei para mais de 4.000 profissionais da contabilidade, muitos de vocês participaram dessas palestras, desses cursos, né? Não são palestras, o que eu tenho feito aqui não é um webinar, não é uma live, é um curso propriamente dito. Eu falei muito para vocês sobre o Cash Runway, né? O que é o Cash Runway para quem não participou dos cursos dos meses anteriores? Só para deixar aqui uma dica, eles já estão gravados, eles estão disponíveis no meu YouTube, nas minhas redes sociais, para todo lado aí. Cash Runway é uma nomenclatura que surgiu no mercado financeiro americano e depois se espalhou rapidamente pelo Vale do Silício. Significa o seguinte: cash, para quem não sabe, cash é cacau, tutu, larjan, viu metal, din-din, money, capilé, né? Runway é a pista de corrida ou a pista de decolagem de um avião. Então, o Cash Runway mede o fôlego financeiro que uma empresa tem para superar a crise. E a equação é extremamente simples. Quem sabe, tudo bem, vai recordar. Quem não sabe, é só você somar o dinheiro da empresa em caixa, bancos e aplicações de curto prazo, ou seja, pega esse somatório todo de disponibilidades e divide pela queima, pelo gasto mensal da empresa. E aí você vai achar o fôlego financeiro da empresa em meses, ou seja, quanto tempo que ela teria de dinheiro para sobreviver com receita zero, né? Esse é o conceito de Cash Runway. E por que eu estou falando isso? Porque você, empresário, que tem aí apetite a risco, se você tem Cash Runway zero, se você tem fôlego financeiro zero, você se torna o empresário mais fragilizado do planeta. Que é aquele empresário que tem uma extrema responsabilidade, mas que tem zero apetite a risco. E o empresário que tem zero apetite a risco, ele não inova, ele torna a empresa dele obsoleta, ultrapassada, porque ele não investe em novas tecnologias, em novos processos, em qualidade, em treinamento para os colaboradores. Por quê? Porque qualquer inovação está sujeita a risco. E o risco, se você tem cash runway zero, você compromete a receita do mês seguinte, o resultado do mês subsequente. Então, a lição principal que eu trago para vocês, recordando aí os meses de março, abril, maio e junho, mantenha no mínimo o cash runway em 3 meses
né? E mais 3 meses de fôlego financeiro para você investir em programas de inovação, de qualidade, de desenvolvimento pessoal, de novos processos, de novas metodologias. Essa é a primeira estratégia para crescimento acelerado de qualquer empresa, né? Não adianta você achar que eu vou crescer de forma absurda se eu não tenho fôlego financeiro para suportar risco. E o empresário medroso transfere esse medo, esse conservadorismo excessivo para os colaboradores, porque os colaboradores também têm medo de perder os seus empregos, né? Então, estratégia número 1 para crescimento acelerado: mantenha o cash runway maior ou igual a 6 meses, ok? Outra coisa, eu tenho dito sempre na abertura desses conteúdos, como eu disse, não são palestras, não são lives, isso aqui que eu estou fazendo para vocês é uma aula, e eu repito muito uma frase do presidente, né, do CEO e do chairman da Disney, que ele foi o que ficou na Disney durante mais tempo na história da empresa. Ele ficou entre 1984 e 2005, o Michael Eisner, e o que ele dizia era o seguinte: se você não está crescendo, você está morrendo. Isso lá em 1900, na década de 80 e 90, né? Eu acho que ele está enganado num ponto agora, no século XXI. Agora, eu penso que se você não está crescendo rapidamente, você também está morrendo. Só que de uma forma lenta, sem perceber. Quase como uma tortura, né? E por que isso? Porque a sua empresa em especial, a empresa da Ana Paula, a empresa do Silvio, a empresa do Arnaldo, são empresas que dependem fortemente de capital intelectual, né? O que é capital intelectual? Capital intelectual não é só capital humano, não. Capital intelectual é o conjunto de habilidades, conhecimentos, comportamentos das pessoas, isso é capital humano, mas também metodologias, processos, sistemas, técnicas, métodos, toda essa base intangível que faz com que essa linha de produção, a linha de produção, de novo, dos 4 processos: captação de oportunidades, vendas, ou seja, conversão de oportunidades em contratos, produção e pós-venda, que essa linha de produção toda seja coerente, consistente, que funcione como uma máquina, que funcione cada vez melhor, né? Então, metodologias, processos, técnicas, sistemas e pessoas fazem o crescimento da sua empresa ser acelerado. Mas aí entra um problema. Se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente. Por uma razão muito simples. Qualquer pessoa, né? Qualquer profissional que queira, que tenha habilidades, competências e comportamentos voltados ao crescimento, ela quer o próprio crescimento profissional. E se ela não enxerga na sua empresa essa possibilidade de crescimento, ela vai sair. E você vai atrair para a sua empresa só os profissionais abaixo da média. E aí a sua empresa se torna mais ainda obsoleta, mais ainda ineficiente, com menor capacidade de adaptação às mudanças, com menor capacidade de inovação, né? E isso é sintomático, porque existem alguns sintomas que são facilmente perceptíveis se você está nessa situação. Por exemplo, quando você começa a perder funcionários por uma diferença salarial muito pequena, né? Por uma diferença salarial irrisória. Também, outro sintoma é quando você recebe muitos pedidos de aumento salarial, né, por valores muito pequenos. E isso significa o quê? Que a pessoa não está vendo perspectiva de futuro na sua empresa, então ela está trazendo a valor presente aquilo que ela não vê no futuro. Uma empresa que cresce abre novas oportunidades. Uma empresa que cresce em conjunto, não só em clientes, mas sim em capital humano e capital intelectual. Mais ainda, isso não é novidade que eu estou falando, as Big Four fazem isso há muito tempo, quem trabalhou em Big Four sabe disso, né? Que para entrar numa empresa dessas há um processo seletivo gigantesco, um processo seletivo bastante rigoroso, né? E eles contratam lá, no final do processo, alguns estagiários, alguns trainees, e esses estagiários e trainees trabalham muito, 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 muito mesmo, por um salário muito, muito, muito pequeno. E ficam durante anos assim. Por quê? Porque eles têm claramente uma projeção de crescimento na carreira. Isso está claro, a regra está clara para todo mundo, né? Por isso que eles conseguem um crescimento mais acelerado, né? Eu vou projetar aqui alguns slides, só para vocês terem algumas informações importantes a partir de agora. Todos
Os microfones de vocês estão mutados, eu expliquei no começo que estão mutados, porque para evitar constrangimentos na hora de entrar algum novo participante, mas assim que eu terminar de falar, eu vou abrir os microfones para vocês fazerem perguntas. E se vocês quiserem colocar as perguntas aqui no bate-papo, fiquem à vontade, que no finalzinho eu explico. Vocês estão enxergando aqui a minha tela? Sim? Não? Talvez? Depende? Sim? Bota um simzinho aí para mim. Isso, muito bem, Sandro. Obrigado. Ano passado, quando ainda tínhamos eventos presenciais, eu saí de um grande evento que aconteceu no Brasil. Estou aqui na casa da OMI, eu posso falar, foi do We Are OMI, foi lá no Transamérica, em São Paulo, um evento muito grande. Eu me preparei durante muitos meses para fazer aquela apresentação ali. E no final do evento eu estava muito cansado. Normalmente eu uso Uber, né? Uber ao invés de usar táxi. Só que naquele dia, além de estar cansado, eu estava falando no telefone e tinha uma fila de táxi enorme na frente do Transamérica. Então eu tomei a decisão de entrar no táxi e pedir para ele me levar ao hotel lá em São Paulo. Quando eu terminei a ligação, o taxista percebeu que eu era um dos palestrantes e me perguntou assim, falou exatamente assim: o senhor se importa de eu fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, não, perfeitamente, se eu puder ajudar, estou à vontade. Eu trabalho muito, eu saio de casa às 5 da manhã e volto 11 horas da manhã, da noite para casa. Por que eu trabalho tanto e ganho tão pouco? Né? E aí eu comecei a fazer algumas reflexões com ele. A primeira coisa que eu perguntei foi o seguinte: você ficou ali na fila do Transamérica por quanto tempo? E ele me disse que ficou durante 1 hora na fila do Hotel Transamérica, perdão, do centro de eventos, para pegar um passageiro. E aí eu perguntei assim, nessa 1 hora, se você tivesse rodando aí, se você tivesse com passageiros na cidade de São Paulo, quanto de dinheiro você faria? Ele disse, no mínimo R$ 100. Então eu disse a ele o seguinte, quer dizer então que o custo de aquisição de clientes do seu negócio é R$ 100. Você ficou 1 hora, o valor da sua hora, o custo da sua hora é R$ 100. Né? Você vai pegar uma corrida aqui de R$ 30 para me deixar no hotel. Então, para valer a pena, eu expliquei para ele o conceito de lifetime value, né? Que lifetime value é um termo em inglês que significa o valor do cliente no ciclo de vida dele. Para o meu lifetime value, para você ser bem sucedido, ser valer a pena, eu teria que pegar pelo menos 3 corridas com você durante o meu ciclo de vida, como seu cliente. Eu venho a São Paulo toda semana, amanhã mesmo eu vou para o aeroporto. O que você fez para que eu pegue o telefone, lembre do seu nome e fale assim, eu vou ligar para o fulano para ele me levar para o aeroporto? Aí o taxista então falou assim, eu fui educado com o senhor. Falei, tá, você foi educado, né? Quando a gente contrata um prestador de serviço, a gente espera o mínimo das pessoas, né? Nem contrato, qualquer relacionamento humano, a gente espera, no mínimo, educação. Né? Eu peguei o caminho certo. Tá, você não me roubou, o que a gente espera de uma relação humana também seja que ela seja honesta, né? Eu não espero que você contratar um prestador de serviço, um taxista, um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, um engenheiro, que seja desonesto, né? Ninguém vai falar assim, vou contratar aquele cara ali porque ele é desonesto. Quer dizer, aí tem até exceções, mas eu não vou entrar nessa seara aqui não, tá, gente? Tem gente que faz isso, mas enfim, não é o nosso caso aqui, que todos nós somos pessoas do bem e de bem. Ele falou assim também, eu ajudei o senhor a chegar no hotel, a encontrar o endereço do hotel. Tá, você prestou o seu serviço, né? Você fez o seu serviço com qualidade e no tempo certo e no preço certo. É isso que a gente espera de qualquer empresa. E o que mais? E aí ele engasgou, né? Ele engasgou. Lembrem-se, quando o cliente contrata vocês, ele espera o que ele esperaria de qualquer outro prestador de serviço, que você faça, entregue aquilo que você prometeu no prazo, corretamente, com honestidade e com educação, né? Isso não é mais um diferencial competitivo. Isso é o que se espera de qualquer relacionamento humano, né? E aí eu expliquei para ele, justamente, trouxe agora para vocês esse conceito de custo de aquisição de clientes, né? Como é que a gente calcula isso aí no seu escritório de contabilidade? Você vai somar todo o custo de marketing e vendas que você teve num determinado período, num mês, por exemplo, o ideal é fazer isso mensal, e dividir pela quantidade de novos clientes que você captou naquele mês. E aí você tem o que a gente chama de CAC, né? O CAC não é o ICAC da Receita, não, tá, gente? É o custo de aquisição de clientes.
E dentro desse custo de aquisição de clientes, é óbvio que você tem que incluir as horas suas trabalhadas. Se você vende para o mercado, para os seus clientes, uma hora sua, né, de consultoria por R$ 200, cada hora sua na atividade de vendas tem que ser computada como R$ 200 no custo de aquisição de novos clientes, tá bom? Isso é fundamental. E o conceito de lifetime value, trazendo aqui a equação matemática para o seu negócio, né, para a sua empresa, é a seguinte: você vai somar todo o faturamento mensal da sua empresa, você vai dividir pela quantidade de clientes. E aí entra um conceito importantíssimo. O que é um cliente? A maioria dos escritórios que eu conheço trata cliente como CNPJ. Eu tenho 400 clientes. Na hora que a gente vai ver, ele tem muito menos clientes do que isso, porque ele tem 400 CNPJs. Cliente não é CNPJ, tá? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se você tem um empresário que tem 5 postos de gasolina aí na sua carteira de clientes, vamos fazer um exercício ao extremo aqui. Vamos supor que você faça uma lambança, sua equipe faça uma lambança tão grande, tão grande, tão grande, que ele fique muito irritado. E aí ele vai cancelar o contrato. Ele vai cancelar o contrato de um CNPJ ou de todos, né? Então, na realidade, o que a gente entende, o conceito de cliente é o conceito de conta, é o conceito de tomador de decisão. É quem é que assina o contrato ou assina a rescisão do contrato, né? Não importa quantos CNPJs ele tenha. Então, o primeiro ponto é: divida seu faturamento mensal pela quantidade de clientes, considerando que cliente é o grupo, né, empresarial. Vamos traduzir aí para essa linguagem mais simples. A margem operacional, isso vocês sabem calcular, né? É o custo operacional aí em relação ao seu faturamento total. Então, você pega o ticket, multiplica pela margem. Vamos supor que você tem uma margem operacional, né, sem considerar as despesas, de 60%. E que seu ticket médio seja R$ 1.000. Então, você vai encontrar aí nessa multiplicação R$ 600 que seu cliente te entrega, em média, seus clientes te entregam todo mês aí para o seu escritório de contabilidade. A próxima pergunta é: por quanto tempo? Por quanto tempo que esses clientes te entregam R$ 600 por mês de margem de contribuição? E aí a gente calcula em cima da taxa de cancelamento, que vem, essas técnicas vêm lá do Vale do Silício, tá, gente? Eles chamam isso de churn, de taxa de cancelamento, tá? Vamos supor que você tenha no começo do mês 100 clientes e que 10 clientes saíram ao final do mês. Então, você teve uma taxa de 10% de cancelamento. Se você dividir 1 sobre 0,10, você vai encontrar de novo o número 10, que seriam 10 meses de vida projetada, em média, para os clientes. Mas no caso dos escritórios de contabilidade, o que a gente mais tem encontrado é uma taxa de 10% de cancelamento ao ano. Ou seja, isso projeta um lifetime, né, um ciclo de vida do cliente na sua carteira de 10 anos. Então, imagina, cada cliente, em média, né, na média, entregando R$ 600 por mês, vezes 12, vezes 10. Esse é o lifetime value médio dos seus clientes. Esse número é fundamental de vocês entenderem. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar para aumentar esse número, aumentar o lifetime value da sua carteira de clientes. E para isso, a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Uma delas se chama upsell e cross-sell. São termos em inglês. Sell é venda, né? Vender. Up é quando você faz upgrade. Cross é quando você vende um produto complementar. Vou dar um exemplo fora da área da contabilidade. Se você para seu carro no posto de gasolina, a primeira coisa que o frentista faz é perguntar se você quer completar o tanque. Porque não importa se você chegou lá com a ideia mental, né? Vou colocar só R$ 50 ou só R$ 100. Ele já tenta ali fazer o primeiro upsell, de aumentar a quantidade de produto vendido. E a segunda coisa que ele faz é perguntar se você quer aditivada. Isso é uma segunda tentativa de fazer upsell, um upgrade no produto que você comprou, de um produto básico para um produto premium, né? Quando ele abre o capô do carro e confere o óleo, a água, o limpador de para-brisas, ele está fazendo um cross-sell. Mas para fazer esse cross-sell, ele tem que fazer um diagnóstico. E ao fazer esse diagnóstico, ele fala assim: doutor, o óleo está pela metade, vamos completar? Ou o seu limpador de para-brisa não está bom, vai entrar a época de chuva aí agora e o seu limpador já está meio aí desgastado, vamos aproveitar aqui e trocar? Isso é um cross-sell. Como você já está ali parado e seu tempo vale dinheiro, você acaba muitas vezes já fazendo esse procedimento, né? Então, esses dois conceitos são muito importantes, porque
porque isso ajuda a aumentar o lifetime value do cliente. E os escritórios de contabilidade têm muita dificuldade de fazer cross-sell e upsell. Por uma razão muito simples, quando vocês vendem, né, quando vocês assinam um contrato com os clientes de vocês assinam um contrato com letras miúdas ali, e o contrato é uma formalização de um processo comercial que é escrito em juridiquês. E o cliente não entende, e mais ainda, você também não deixa claro, em geral, tá, gente, quais são os termos desse contrato, e no final das contas o contrato vira um self-service sem balança de resort ali, all inclusive, com uísque à vontade, né? Com uísque 12 anos à vontade. Então o cliente acha que está tudo incluído no pacote, e isso impossibilita você de fazer upsell e cross-sell. Então, para ter tanto um quanto o outro, primeiro, é preciso ter produtos complementares, né? E clareza nas propostas comerciais. O que eu estou comprando? Né? O que está incluído no meu pacote? Meu pacote está incluído isso, isso, isso. O pacote B está incluído isso, isso, isso. Né? Por exemplo, processamento contábil fiscal trabalhista para 10 funcionários e tal volume de documentos por mês. Um pacote mais elevado estaria incluído, além do pacote A, estaria incluído aí a precificação, uma análise de custos, talvez uma terceirização do processo de contas a receber ou contas a pagar dele, e um pacote premium aí estaria incluído um dia de análise, de aconselhamento estratégico, de análise aí dos resultados, analisando os resultados em função do mercado, do modelo de negócio dele, fazendo benchmarking com outras empresas. Então, clareza nos pacotes de serviço e produtos complementares, né? O que é produto complementar? Um planejamento tributário, um planejamento financeiro, uma consultoria financeira também, né? Enfim, sem clareza de pacote, isso torna-se impossível de ser executado. Agora, o que interessa no final das contas, que vocês calculem, é o lifetime value total do seu escritório, né? Que é basicamente o ticket, vezes a margem, vezes 1 sobre a taxa de cancelamento, vezes a quantidade de clientes. Isso dá o valor, né, gerado por todos os clientes ao longo do ciclo de vida de todos eles, na média. Né? Ou seja, é o valor que você tem a receber dos clientes enquanto a sua empresa existir, né? Mesmo que você não capte novos clientes. E o mais impressionante é que muita gente acha, né? Vamos voltar à frase lá, se você não está crescendo, você está morrendo lentamente, né? Se você não está crescendo o lifetime value total da sua empresa, você está morrendo lentamente, porque você não está abrindo oportunidades para o capital humano da sua empresa desenvolver, né? E muita gente confunde a tática com a estratégia, com a operação, né? Operação é o como fazer. Eu sei fazer um pão delicioso, um croissant maravilhoso, o croissant da minha padaria é o melhor de Belo Horizonte, o pão da minha padaria em Belo Horizonte é o mais crocante, o meu pão de queijo é o melhor do mundo. Então, eu sou bom em fazer o pão de queijo ali, o croissant e o pão de sal, né? O bolo de fubá e tudo mais. Isso é o como fazer as coisas, né? Fazer as coisas. Como que eu faço isso? É a receita. Né? Ter o processo, né? Ter os insumos certos, ter a forma, o como fazer o pão de queijo, como fazer o bolo de fubá, com os insumos adequados, com os recursos físicos e humanos adequados. Né? Então, esse é o como fazer é a tática, e a estratégia é o que fazer. Será que eu devo fazer pão de queijo ou bolo de fubá? Será que se eu fizer um croissant vegano, um croissant funcional, vai ser mais interessante para a minha empresa do que fazer um pão de sal? Estratégia é decidir o que fazer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? A estratégia. Basicamente, a estratégia de crescimento acelerado de qualquer escritório de contabilidade passa por 4 estratégias básicas. Ou você aumenta o ticket médio, aqui eu trouxe um exemplo baseado em fatos reais, tá? Essa empresa aqui em 2019, uma empresa de contabilidade, tinha um faturamento, a receita anual de quase R$600 mil, né, com uma margem operacional de 52%, uma margem bastante interessante, né, mas o ticket médio de R$1.100, com a taxa de cancelamento de 9% ao ano. 9% ao ano traz um lifetime em anos de 11 anos. Tá? Isso traz um lifetime value individual para cada cliente de R$42 mil e um lifetime value total do escritório de contabilidade de R$1.920.000. Tá? Vejam bem, o faturamento é quase R$600 mil, o lifetime value
é quase 2 milhões de reais. Como que eu melhoro essa última linha? Como é que eu aumento o lifetime value total do escritório? Eu posso aumentar o ticket usando estratégias de upsell e cross-sell. Para isso, eu tenho que vender mais para o mesmo cliente. Não adianta eu chegar para ele e falar, cliente, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim aqui pedir para aumentar meu honorário porque eu acho que está barato. Né? Isso não resolve o problema. Eu tenho que ter uma estrutura muito clara de pacotes e de produtos complementares para vender para a base. Lembrando um ponto aqui para vocês. O custo de venda, né, de novos serviços ou novos pacotes ou upgrades para clientes da base sempre é menor do que o custo de venda, o custo de aquisição de clientes, de novos clientes. Tá? Sempre, sempre, qualquer negócio. Por uma razão muito simples, a fase inicial do processo já passou, ele já te conhece. Outra estratégia que ele poderia ter é aumentar a eficiência. Nesse caso aqui, o aumento de eficiência sai de 52% para 62%, também traria um aumento do lifetime value total. E poderia aumentar a taxa de fidelização, ou seja, reduzir a taxa de cancelamento dos clientes. Né? Isso também traz um impacto relevante no lifetime value total do escritório. A última estratégia é aumentar a base de clientes, que também traz aqui um ganho significativo no escritório de contabilidade no que diz respeito ao lifetime value total. Então, se você não está crescendo rapidamente, você está morrendo lentamente. Mas não significa que a única solução que você tem é aumentar a sua base. Né? Você pode aumentar o seu escritório, aumentar, crescer rapidamente, usando uma dessas estratégias. E aí já vem uma pergunta, vocês não fizeram ainda, mas todo mundo faz, eu consigo fazer tudo simultaneamente? Consegue, se você tiver muito dinheiro e muita gente para te ajudar. Né? No caso de uma empresa média e pequena, a recomendação é, faça uma coisa de cada vez. Né? Esses ciclos de melhoria, esses ciclos de crescimento não podem ser longos, então eles duram aí de 6 meses a 1 ano, e aí você passa para uma outra estratégia. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, a margem operacional é boa, 52%. Eu não iria para uma estratégia, eu não recomendaria aqui uma estratégia de aumento de eficiência no curto prazo. Eu recomendaria outra coisa. A taxa de cancelamento também é relativamente baixa. Ok, 9% ao ano é baixa. Ter um esforço gigantesco para dobrar a taxa de fidelização, a taxa de retenção, não seria muito factível nesse caso. Então, me sobram duas opções. Ou vender mais, ou conseguir novos clientes. E aí eu vou analisar os 45 clientes dele ali. Né? Ele tem 45 clientes com um ticket de R$1.000. Será que eles têm potencial de crescer 20% nesses tickets em média? Crescer em média 20% no ticket significa vender muito, porque nem todo mundo vai comprar todos os produtos. Né? Nem todo mundo vai comprar, fazer upgrade de pacote, nem todo mundo vai comprar outro serviço. Então, numa base tão pequena quanto 45, eu também descartaria essa estratégia de upgrade de pacotes de aumento de ticket médio. Eu iria para uma estratégia, recomendaria uma estratégia de expansão da base. Entenderam o raciocínio? Se entenderam, vamos tentar ver um outro caso aqui. Tá? Um outro caso interessantíssimo. Deixa eu aumentar o número aqui para vocês enxergarem, porque não sei quanto a vocês, mas eu já estou ficando... O peso da idade já está me dando alguns problemas de tamanho de tela. Né? Enfim. Esse caso aqui, em 2019, ele tinha 156 clientes, captou 36 clientes novos, perdeu 15. Ele teve, no final do ano, 177 clientes, com um crescimento numérico de 13%. Foi um crescimento considerável. Só que ele teve uma taxa de cancelamento de 9,6%. Né? E, considerando receitas, novas receitas, receita perdida e a receita ao final do ano, ele teve uma taxa de cancelamento financeira menor do que a taxa de cancelamento em clientes. Significa o quê? Que ele perdeu clientes pequenos. Né? Ele perdeu mais clientes e menos receita. E ele teve um crescimento financeiro, por outro lado, também, mesmo ele tendo perdido clientes pequenos, ele teve um crescimento financeiro ao ano de 4% e um crescimento em quantidade de clientes em 13%. Significa que ele trocou cliente pequeno por cliente pequeno. Né? Isso se reflete aqui no ticket médio. Né? No ticket médio dele, ele conseguiu, ele manteve ali um patamar muito próximo um do outro, né? De 1.013 para 950, então não teve grandes alterações no ticket médio dele. Lembrem-se sempre, gente, quanto menor o ticket, menor o lifetime, ou seja,
clientes pequenos saem das empresas, clientes que pagam pouco saem mais rápido do que os clientes que pagam muito. Tá? E isso é em qualquer mercado, não é só no mercado de contabilidade. Aí a gente calcula o custo de marketing, né? O custo de aquisição de clientes, marketing e vendas. No caso dele, deu R$ 2.000. Calculamos também o custo operacional e a margem operacional, a margem bruta dele, né? E chegamos a um ponto, 9% de margem bruta. Imagina, ele tem um ticket médio de quase R$ 1.000, com uma margem de 9%, ou seja, cada cliente entrega para ele R$ 84 por mês. É muito pouco, né? É muito pouco. E isso se reflete aqui em alguns números. Apesar do custo de aquisição de clientes dele ser baixo, né? Lembra aqui, ó, R$ 2.000 e o ticket é de 1.000, ou seja, o time to recover, o payback do CAC é de 2 meses e 2. É um processo interessante, porque o custo para captar um cliente dele custa 2 mensalidades, 2,2 mensalidades. É um bom número. Mas o problema é que o custo operacional dele está tão alto que para entregar a operação dele, os serviços, ele está gastando 10,9 meses do contrato, em média. Então vamos fazer uma conta. 11 mais 2, 13 meses. O cliente que ele captar hoje vai começar a se pagar em janeiro, em agosto do ano que vem. Mas em agosto do ano que vem ele tem que colocar mais 11 meses. Então ele tem quase 2 anos de retorno sobre aquele cliente. Nesse caso aqui, quanto mais ele vende, quanto mais ele capta cliente, mais ele quebra, porque ele vai precisar de capital de giro para manter esse cliente durante um tempo. Né? Ele entrou num ciclo que se ele captar mais cliente, ele quebra mais rápido. Tá bom? Então, a gente tem que fazer essa análise muito ponderada, e nesse caso aqui ficou óbvio que a estratégia primeira dele tem que ser aumentar a margem. Ele não consegue fazer mais nada na empresa se ele não aumentar a eficiência do processo dele, do processo produtivo dele. Tá? Quando a gente fala em eficiência do processo comercial, a gente está falando de custo de aquisição de clientes. Tá? Quando a gente fala em eficiência do processo produtivo, a gente está falando em margem bruta. Quando a gente está falando em eficiência do processo de retenção de clientes, a gente está falando em lifetime. Tá? Aqui tem outro exemplo, onde essa empresa tem 600 clientes, conquistou um número gigante, né? Conquistou 160 clientes, 13% no ano de crescimento, só que ele teve um cancelamento muito alto. É um escritório com uma receita relativamente grande, R$ 13 milhões, né? Teve um cancelamento em receitas alto também, um ticket médio mais alto, R$ 1.400. O custo de marketing dele foi muito baixo, mas ele também está com eficiência baixa, 16%. Né? Esse é outro caso que, mesmo considerando todo o crescimento, todo o time to recover, né, o payback do CAC dele, né, a eficiência da venda dele, eu não investiria em conquistar novos clientes nesse caso aqui, não. Eu recomendaria fortemente que ele investisse em eficiência. Né? Ao contrário daquele primeiro caso que a gente analisou ali. Outro caso aqui, 262 clientes, crescimento de 15 clientes no ano, 39 cancelamentos. Ele teve um decréscimo de clientes, de quantidade. Mas olha que interessante, o decréscimo de receita foi maior ainda. Ele perdeu clientes valiosos, ele perdeu 7% em receita e 8% em 1% em quantidade. Né? Mas manteve um ticket médio bastante relevante, quase R$ 4.000. É um ticket médio bem considerável. E ele tem uma margem bruta de 26%. Não é nada absurdo. Não chega a ser os 52% do primeiro caso, mas também não é 9% do primeiro, desses dois últimos. Né? Nesse caso aqui, ele tem duas opções. Agora, o lifetime dele em anos está dando muito pouco. Está vendo aqui, está dando 6,7 meses, anos. Isso, na média de mercado, na contabilidade, é um número pequeno, ainda mais para tickets altos. Significa que ele está perdendo mais cliente do que deveria. Ele está com um problema crônico de atendimento, de retenção de cliente. Se ele não estancar esse problema, se ele não tapar o buraco do balde, não adianta ele captar mais cliente, não adianta ele aumentar a margem, que ele vai aumentar a margem, mas vai continuar perdendo cliente numa velocidade muito grande. Entenderam? Então, cada caso é um caso. Não adianta você dar copy-paste na estratégia do vizinho, que não vai funcionar. E um último caso aqui para vocês analisarem. Esse caso aqui, ele 45 clientes, ele perdeu 5, ganhou 5, ficou no 0-0, mas teve um crescimento em receita. Ele colocou mais clientes um pouco maiores para dentro, mas tem um ticket pequeno também. Né? E ele tem uma margem bruta um pouco maior, 35%, uma margem bastante considerável. Nesse caso aqui, com um ticket médio de R$ 700, não adianta fazer cross-sell, upsell,
né? Ainda mais numa base tão pequena de 45. Não, ele pode aumentar a eficiência? Pode, mas também numa base de 45 não vai fazer muita diferença. A estratégia para esse caso é crescer a base de clientes. Então, vocês viram aí, basicamente, 4 exemplos, 5 exemplos de estratégias. Eu recomendo que vocês façam essa análise dos escritórios de vocês. É muito importante que vocês façam isso. A planilha de Cash Runway que eu mostrei, que eu ensinei para vocês no mês de março, abril, maio e junho, ela já inclui esses indicadores, tá? É uma planilha 3.0 que a equipe da OMI vai disponibilizar para vocês. Então, vocês vão poder fazer simultaneamente a análise de Cash Runway e depois uma análise estratégica de Lifetime Value. Na prática, recapitulando aí, antes de fazer qualquer coisa, tenha caixa mínimo de 3 meses. E agora, se vocês conseguirem captar os dinheiros do Pronamp, isso já vai ser sensacional. Por quê? Porque o dinheiro do Pronamp representa 30% do faturamento médio de 2019, né? Ou seja, na prática, vai representar 4 meses de cash runway na sua empresa. E aí você vai voltar a ter aquele ímpeto empreendedor, aquilo que te moveu quando você criou o seu escritório, aquela energia, aquela força, aquela garra, porque tendo caixa, você perde ou diminui o medo de errar. Você pode arriscar sabendo que isso não vai comprometer sua empresa, né? Qualquer uma dessas estratégias tem riscos embutidos, obviamente que ao fazer uma coisa nova você não vai acertar da primeira vez e isso não pode comprometer o funcionamento da sua empresa. Portanto, pensar numa estratégia de longo prazo, de médio e longo prazo, sem ter caixa, é comprometer o resultado da sua empresa. Bom, eu falei de estratégia até o momento e aqui eu vou dar um spoiler sobre o que eu estou planejando para agosto para vocês. Ou seja, em agosto eu vou falar sobre a tática, sobre o como. E eu, durante muitos anos, desde 2014, eu tenho buscado uma solução para explicar marketing para vocês e achei este livro fabuloso, O Plano de Marketing em uma Página. O plano de marketing de uma página, ele é simples de fazer, mas o livro é até um pouquinho grossinho, tá, gente? Não é tão simples assim. E eu estou adaptando à realidade dos escritórios de contabilidade. Aqui eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Sobre o que nós vamos ver no mês que vem. E basicamente, o livro tem um fundamento. Essa técnica, essa metodologia tem um fundamento. Ele divide o processo em 3 fases. A fase antes da venda, depois da venda e durante a venda. Antes da venda, vamos chamar a pessoa de prospect. Durante a venda, ele é um lead, depois ele é um cliente, um consumidor. Antes da venda, o seu objetivo é fazer com que ele conheça a sua empresa e tenha interesse por ela. Durante a venda, o seu objetivo é fazer com que ele goste de você e compre de você. Depois da venda, o objetivo é fazer com que ele compre mais e te indique. E indicar, gente, foi-se o tempo em que o cliente ficava lá e lembrava assim, lembrei do Arnaldo hoje, vou ligar para um amigo meu e indicar o Arnaldo. Na verdade, quando a gente fala de indicação, a gente está falando de um processo de um processo regular que algumas empresas já estão fazendo, algumas empresas da área de seguro fazem isso muito bem feito, né? Seguro de vida. Se alguém já comprou dessa turma, sabe de quem eu estou falando. Então, um processo estabelecido de indicação que você transforma o cliente em advogado da marca e indica, né? É processo, é metodologia, é técnica. Bom, mas a primeira fase da história, eu vou dar um spoiler aqui para vocês, eu não ia não, mas eu vou. Vocês são bacanas demais. São 9 horas e 59 minutos, eu prometo encerrar em mais 5 minutos aqui. Deixa eu só abrir o arquivo aqui secreto das estratégias do RTD para agosto, em primeira mão para vocês. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela que vem, é ela que passa. Vamos lá. Compartilhar. Como dizem meus amigos portugueses, vou compartilhar o meu ecrã com vocês novamente. O que acontece? Na primeira etapa, cujo objetivo é fazer com que o cliente, que o prospect, né, conheça a sua empresa e tenha interesse por vocês, vocês têm 3 processos. Primeiro processo, definir quem é seu público-alvo. Segundo processo, definir qual é a mensagem que você vai comunicar para esse público-alvo. Terceiro processo, definir em qual mídia você vai buscar esse público-alvo, né? Então, o que eu estou preparando é o seguinte, algumas questões que nós vamos ajudar na prática a você a responder. Por exemplo, quem é seu público-alvo? Se você tiver que crescer em quantidade de clientes ou crescer em ticket médio ou fidelizar o cliente. É fundamental, de novo, se você escolher uma estratégia de crescimento da base, de aumento de ticket
ou de fidelização, essas 3 etapas do processo são fundamentais. Então, quem é seu público-alvo? Primeira pergunta, o quanto você gostaria de trabalhar com ele? O quanto ele está disposto a pagar? O quanto você é eficiente para trabalhar para ele? Quais são as dores funcionais dele? Dores funcionais são as dores ligadas à atividade econômica dele. Quais são as dores emocionais dele? O que gera alegria para ele? Quais são as tarefas que ele executa, que ele gosta e que ele não gosta? Aonde ele está? Ele está no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, no mundo? Quais locais ele frequenta? Como é a vida dele? Ou seja, criar um avatar ou um persona. Segundo processo. Por que o seu cliente deveria comprar o produto que você vende? Segunda pergunta, por que ele deveria comprar de você? Terceira, qual é o problema que você resolve para mim, cliente? Qual o maior benefício que você me entrega? Qual a coisa mais valiosa que você pode fazer por mim? Você consegue conversar na minha língua, na minha linguagem? Se eu comprar de você, o que eu ganho a mais? O que mais que eu posso comprar? Como que eu vou te pagar isso? Quais as garantias que eu tenho e por que eu tenho que comprar agora e não posso esperar para o ano que vem para assinar um contrato com você? Então, isso, gente, é um spoiler do que vem aí em agosto e a partir desse momento eu vou permitir que vocês façam perguntas, dúvidas, críticas, sugestões e reclamações.